Para você, o que é a psicoterapia? Quando eu faço essa pergunta às pessoas, geralmente elas me dão respostas imprecisas, que se baseiam, no fundo, em suas crenças sobre esse processo. Hoje eu vou falar de uma dessas crenças, a de que a psicoterapia é um ato confessional. Justamente porque a psicoterapia lida com questões íntimas e emocionalmente intensas da vida, as pessoas a confundem com um processo no qual a confissão exerce o papel central. Elas dizem coisas como, por exemplo, a psicoterapia é falar sobre a sua vida, a psicoterapia é expressar para o psicólogo o que você não falou para mais ninguém, e, de maneira geral, que a psicoterapia é você expressar os seus sentimentos. Nada disso é a psicoterapia. Claro que na psicoterapia essas coisas vão acontecer, mas elas não são um aspecto essencial do processo. Na psicoterapia, o que importa é fazer uma investigação dos eventos da sua vida para tentar descobrir qual dos elementos do seu comportamento, da sua personalidade ou dos seus processos psicológicos estão influenciando essas situações e como você pode trabalhar para modificar esses elementos em prol do desenvolvimento de uma vida que está mais de acordo com seus desejos, com suas aspirações e com seus objetivos. Fazer psicoterapia é muito mais se comprometer com essas mudanças do que se confessar sobre os seus problemas. Então, por que será que as pessoas desenvolvem essas crenças? Isso acontece porque essa crença condensa uma série de outras crenças que fazem parte do desenvolvimento da nossa cultura e que versam sobre os objetos que são interessantes para a psicoterapia. As pessoas têm, por exemplo, a crença de que basta que você expresse suas emoções que você vai estar trabalhando os efeitos negativos associados a ela. Essa é uma crença poética catártica. A catárse é um conceito da literatura, que significa que algum elemento ou obra de ficção vai se conectar com as suas emoções a ponto de você manifestar essas emoções ao tomar contato com essa obra ou com esse elemento de ficção. É um conceito que descreve esse processo de conexão emocional com uma obra de arte. A filosofia usa esse conceito para descrever situações em que as pessoas conseguem expressar emoções ao conversar ou falar sobre algum assunto filosófico ou do cotidiano, ou então ao assistir uma obra de arte. A catarse é prazerosa, porque dá uma sensação de alívio em alguém que está precisando expressar suas emoções em determinado momento. Daí uma obra de arte, uma conversa com algum familiar ou amigo, ou então a conversa com um psicólogo na psicoterapia podem ajudar e muito nesse processo. Porém, essa é uma necessidade momentânea e superficial. É importante acolhê-la, mas é importante não se bastar com ela. Para a psicoterapia, será mais importante investigar os contextos e as motivações que estão por trás da necessidade dessa expressão catártica. Outra crença por trás desse mito é baseada na prática religiosa da confissão. Apesar de não ser exclusiva à religião católica, geralmente essa prática está associada a essa religião. Ela consiste na expiação de pecados, arrependimentos e sentimentos ruins, ou a busca da mudança de comportamento ao se professar o ato da confissão e consequente penitência. Essa prática é regada de significados e simbologias religiosas que não fazem parte da psicoterapia, além de construir um mito que associa a mudança de comportamento com o ato da confissão e da penitência. Na verdade, o julgamento implícito nessa prática, que caracteriza o comportamento ou as ideias das pessoas como pecados condenáveis, também não faz parte de uma boa prática da psicoterapia. Além disso, a encenação do perdão e da absolvição também não fazem parte da psicoterapia. Como eu já disse anteriormente, o simples falar sobre acontecimentos, comportamentos ou sentimentos não muda muita coisa. A base que gera a mudança do comportamento realmente é o compromisso que o indivíduo assume diante dessa mudança. O que inclusive pode acontecer na prática da religião. A pessoa acha que mudou por conta da confissão ou da expiação de pecados, mas no fundo ela mudou porque passou a se comprometer mais com o comportamento de mudança. Porque essa prática de confissão veio junto de novas relações sociais, veio junto de novos compromissos e veio junto de um trabalho que se deu diante de vínculos significativos que essa pessoa possui. Então, se você possui essa crença de que a psicoterapia se assemelha a uma prática de confissão, ou de que ela trabalha através da confissão ou da expressão, da mera expressão das emoções, saiba que essa é apenas a perspectiva superficial que se tem sobre a... Porque, é claro, práticas como essas
vão acontecer no meio do processo da psicoterapia. Porém, a psicoterapia não consiste nisso. A psicoterapia consiste em usar os relatos que você tem sobre a sua vida e, através de uma relação terapêutica de cooperação, tentar trabalhar em conjunto com você, em prol da mudança do seu comportamento. A psicoterapia vai te oferecer um espaço seguro para trabalhar essas questões conflitivas e emocionalmente intensas. A psicoterapia também vai te oferecer recursos, técnicas e estratégias para trabalhar os problemas que essas questões emocionais geram na sua vida. E também vamos trabalhar para desenvolver bem-estar, sentimento de realização e para tentar prevenir o mal-estar também, tentando eliminar as vulnerabilidades que você possui para a construção desse mal-estar.